piores coisas que pode acontecer é quando você cria um arquivo legal, cria vários assets numa cena, aí você simplesmente esquece esse arquivo, fica alguns meses, alguns anos sem achar esse arquivo, e você precisa dele de novo para poder reutilizar, para não ter que refazer tudo de novo do asset. Esses dias eu perdi muito tempo atrás de um backup procurando alguns assets que eu tinha salvo, até que eu lembrei que eles lançaram na versão 3.0 o Asset Browser, que é alguma coisa que vai facilitar muito a nossa vida, né, para poder refazer alguns assets, colocar e montar uma cena de uma forma rápida. Então eu tenho a solução perfeita para você simplesmente pegar todos os seus arquivos, juntar tudo dentro de um blend só, poder só clicar e arrastar para sua nova cena e montar de um jeito que vai ficar, ó, filezinho. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma cena nova e importar todos os seus assets que você gostaria de ter no seu Asset Browser dentro dela. Então eu tô usando uma cena aqui no Blender que eu montei, que é uns assets de boteco que eu fiz alguns anos atrás, e eu gostaria de reutilizar alguns desses assets. Tem vários assets aqui, como você pode ver esse Shrek de Chernobyl. Depois você vai em Edit, Preference, File Path, e você seleciona uma parte no seu HD que vai conter essa cena que você selecionou. E não se esqueça também de salvar as preferências do seu arquivo. Então com essa cena já pré-montada, eu vou simplesmente salvar a cena e ela tem que estar dentro da pasta tutorial, que é a pasta que você colocou lá no File Path dentro do Preference. Isso é o mais importante. Então tudo que você gostar que seja asset tem que estar dentro da pasta que você setou dentro do File Path. File Path setado e a sua cena já salva, eu tô abrindo uma nova cena, você pode ver que já fica ali uma nova pasta chamada tutorial, só que ainda não tem nenhum asset setado nela, porque a gente vai começar a organizar eles agora. Acho que a primeira coisa e a mais importante é começar a entender como que funciona. A gente tem que estar sempre com o nosso asset no centro e apontado sempre para cima. Quando a gente clicar e arrastar, ele vai estar já na posição correta. E lembrando também que ele tem que estar sempre virado de frente, na vista frontal, para que quando você clicar e arrastar também já tá tudo no esqueminha. Agora é muito simples, a gente vai selecionar o asset que a gente gostaria, clicar com o direito e dar Mark as Asset. E você vai ver que vai ter um ícone de alguns livrinhos dentro desse asset, que quer dizer que agora ele é um asset dentro do Asset Browser. Uma outra coisa importante também é que toda vez que você marcar o asset, é sempre bom ele estar no centro, eixo 000 da nossa cena. Feito isso, agora eu vou criar uma nova cena, porque sempre é bom você estar criando uma nova cena ou fechando e abrindo o Blender para que ele atualize da maneira correta. Você já vai ver o nosso Jukebox ali setado corretamente. E o mais interessante é que ele já vem setado com o material, com tudo. Você simplesmente clica e arrasta e você já poderia começar a montar a sua cena. E o mais legal do Asset Browser também é que a gente consegue separar ele por catálogo. A gente consegue simplesmente organizar caso a gente tenha uma cena muito longa. Então eu consigo separar as minhas cenas com diversos tipos de assets, como assets urbanos, personagens, dentre outras coisas. E o mais interessante ainda é que eu consigo criar uma subcategoria dentro da categoria, como por exemplo, dentro do boteco eu posso criar uma parte de garrafa, e dentro disso eu posso criar uma parte como garrafas da Antártica, Skol, e dentro do boteco eu posso criar itens randômicos, itens diversos, entre outras coisas. Para isso aí agora é só você salvar a cena original e abrir uma nova cena, que você já vai ver que tá tudo atualizadinho. Eu cliquei ali, joguei o nosso Jukebox para a parte de boteco, então ele fica muito mais fácil de achar quando a gente tem muitos assets, né? Tô criando mais novas categorias aqui para separar melhor, então como eu já marquei todos esses assets, ele fica na categoria Unassigned, que quer dizer que ele não tem nenhuma categoria ainda. Então simplesmente você clica e arrasta para a categoria para ficar muito mais organizado caso você queira achar um objeto específico. Lembrando sempre de atualizar a cena, eu tô abrindo aqui o Asset Browser novamente, é uma maneira muito prática de você montar cenas rápidas. Por exemplo, se eu quisesse montar um outro botequinho agora, de uma outra forma, num shape geral, simplesmente só clicar e arrastar que eu teria todos os assets semi-prontos. Lembrando que é muito importante a gente saber a orientação, que ele tá sempre olhando para cima, né? Porque se eu clicar e arrastar, você vai ver que ele não posicionou da maneira correta. Isso quer dizer porque ele pegou os nossos eixos tudo invertido, né? Que deveria estar sempre olhando para cima. Para isso é muito simples, a gente é só rotacionar, resetar a escala e rotação. E o mais interessante é que quando a gente reseta alguma coisa, quando a gente mexe o asset na cena original, ele já vai estar marcado as asset, você vai lembrar por causa do livrinho, ele já atualiza automaticamente. Então depois é só literalmente clicar e arrastar que ele já vai estar todo atualizado. Qualquer modificação que você fizer, ele vai funcionar. Quando a gente tem um ou mais objetos, a gente não consegue dar Mark as Asset, porque senão ele vai ficar cada objeto em parte separada. Então, para esse caso, a gente tem que colocar todos os objetos dentro de uma collection e a collection a gente marcar como asset. Ele vai trazer todos os itens dentro da collection como asset, porque ele não pega os itens individualmente, né? Ele até pegaria, mas sei lá, se eu pegar, por exemplo, essa caixa de cerveja e sair marcando que eu já quero ela montadinha desse jeito, ele simplesmente, eu iria ter que arrastar tudo dentro de novo, toda vez fazendo isso. Mas eu quero ela desse jeito, eu simplesmente crio uma nova coleção,
coloco todos os itens organizados da maneira que eu quero dentro dessa coleção e dou a coleção como Mark as Asset. Então, o mais interessante desse Asset Browser é você poder colocar os seus objetos, como, por exemplo, usar coisas como modificadores. Eu tenho uma escada aí que eu modelei e uso ela como maneira procedural para criar. Eu simplesmente clico, arrasto ela e eu posso modificar os modificadores porque ele já vem atachado junto com esse objeto, né? Então, isso facilita bastante de você poder reutilizar diversos objetos e ainda assim poder fazer eles não destrutivos, né? Você pode, além de reutilizar, você consegue adaptar independente da sua cena. E o mesmo funciona para materiais. Então, ele consegue importar modificador, material, animações e tudo, qualquer tipo de coisa. Você simplesmente clica com direito no material, Mark as Asset. Eu criei aí uma subcategoria de material, simplesmente clico e arrasto dentro e qualquer outra cena que eu tiver, ele vai ter meu material, meu shader, então isso facilita demais. Você não tem que ficar sempre tendo o retrabalho de criar um novo shader, de criar nova textura, de ficar puxando. Lembra de colocar lá no seu File Path, de salvar no lugar certinho, de salvar a cena dentro daquele caminho, da Mark as Asset e também criar a subcategoria para manter tudo organizado. É sempre interessante você deixar a sua organização, como vocês podem ver aí alguns exemplos, né? Eu sempre deixo salvo algumas cenas de Blender para não ter uma cena gigante de 30 GB, né? A ideia agora é só daí pra mais. Então tudo que eu criar, eu já vou ter a intenção de criar uma cena nova e poder organizar tudo ali daquele jeitinho. E sempre dando Mark as Asset, porque, por exemplo, se eu criar uma cidade, alguma coisa sci-fi com esse monte de antena, eu consigo simplesmente clicar e arrastar e não ter que ficar procurando uma biblioteca de asset, porque eu já tenho essa minha biblioteca. Então é um pulo do gato você poder ter tanta facilidade assim para poder adaptar seus objetos e criar da maneira que achar melhor, simplesmente com clicar e arrastar, né? Existem muitos addons, né? Um que eu recomendo muito, que eu peguei recentemente, que é o Polyheaven. Tá custando cerca de $30, eu peguei na Black Friday por 22. Ele tem mais de 1000 assets. Isso, cara, é insano, porque você consegue montar uma cena muito rápido. Ele tem assets de tudo que é tipo de prop, de coisas, de HDR, de textura de material. É tudo muito fácil, adaptável para você montar qualquer cena. Você consegue montar muito rápido, como você pode ver, é simplesmente clicar e arrastar e existem dezenas, centenas de opções para você. Então acaba que $30 é, pô, muito barato. Ele já é um site gratuito, você consegue baixar tudo gratuitamente, mas você ter ele assim no seu Blender, clicar e arrastar, cara, é sensacional. Isso aí vai, literalmente não tem preço, né? Pra quem já trabalha na área sabe que montar a cena, às vezes, você tem que baixar, puxar, não sei o que lá, você clicar e aí arrastar. Não tem como, não tem preço que paga, né? Na verdade tem, $30. Então o Asset Browser ele é muito prático, você pode importar um Shrek de Chernobyl, um cachorro caramelo, um corote de Tutti Frutti, até mesmo um Guaraná Jesus e também se inscrever no canal.